Muito bem, neste vídeo nós vamos dar continuidade nos erros de número 16 a 30, para que você acompanhe, para que você analise, para que você avalie e para que você não os cometa, é claro. Erro de número 16, não se adaptar a mudanças rápidas no cenário político ou na percepção pública. Isso é o que mais acontece hoje. Às vezes, as pessoas são levadas a não acreditar em determinadas tendências, um modismo, a outras tendências referentes à comunicação, ao tipo de jingle que vai ser colocado, ao tipo de mobilização a ser feita. O entretenimento hoje tem muito mais valor que o plano de governo, para você prestar bem atenção no que eu estou dizendo. As pessoas pouco querem ver o plano de governo, embora em qualquer pesquisa as pessoas dizem assim, não, para eu decidir em um candidato, a votar em um candidato, eu quero ver as suas propostas. Isso está correto, mas exatamente no exercício da campanha, você vai ver que você tem muito mais tendências modernas do que única e exclusivamente distribuir o plano de governo para que as pessoas parem e leiam, e principalmente se ele for muito mal feito. O plano de governo mal feito é aquele que tem um monte de texto e principalmente explicações técnicas que não levam a nada. Mas isso é muito importante você saber, que ele deve ser sucinto, que ele deve ser básico, que ele deve ser de fácil entendimento e principalmente que interesse ao eleitor. Se não interessar, não adianta nada. Mas o plano de governo em uma campanha já foi muito mais forte. Lembrando de muitas pessoas que disputaram aí, concorreram a vagas de governo sem um plano de governo e acabaram se tornando vencedores. Então, isso é uma situação que é tendenciosa. Cada vez mais entretenimentos de diversas formas, agrupamento, relevância nas redes sociais, mobilização, alegria, muita festa na campanha é muito mais importante do que um bom plano de governo. Erro de número 17. Confiar apenas em sua equipe interna, sem buscar consultores externos. Não querendo puxar a sardinha, né? Mas se você não tem uma consultoria política profissional e você for confiar em sua equipe interna, a visão destas pessoas, ela está elucidada exatamente na condição de que sempre o acompanharam, sempre vivenciaram aquele momento e é muito mais difícil de encontrarem alternativas que uma pessoa de fora consegue ver com muita facilidade, desde que tenha experiência. E essa pessoa é o consultor político. Quando você tem ou contrata uma consultoria técnica, você vai ver que o consultor ele dá uma série de caminhos a você e a sua equipe experiente escolher. Mas escolher caminhos que foram dados por um consultor é muito mais tranquilo e é muito mais importante do que você tentar, com uma equipe interna, descobrir caminhos novos. Você ganha tempo, você ganha dinheiro, você economiza esforços, você não gasta energia, porque já vem tudo pronto para você. É muito mais fácil. Senta-se com a equipe interna e escolhe quais das opções deverá ser feita, quais das opções deverá ser, então, conduzidas. Isso é muito fácil e a consultoria faz isso com muita tranquilidade e assertividade. Erro de número 18. Após avaliar, deixar de responder adequadamente às críticas e ataques dos adversários. Isso é uma gestão de crise, onde primeiro deve-se avaliar alguns pontos interessantes. Quem o atacou, qual a credibilidade desta pessoa que o atacou e qual a relevância que o ataque atingiu. Não, é uma pessoa de alta credibilidade, foi um ataque com conteúdo realmente e está viralizando. Então, é necessário responder. Porque, às vezes,
Se a pessoa não tem credibilidade nenhuma, o ataque não causou nenhum tipo de problema, não formou opinião, não viralizou, ninguém está comentando, você não deve responder. Então, isso tem que ser avaliado. Então, após avaliar, se você achar que é importante, você tem que responder sim. Você tem que se posicionar sim, mesmo porque os eleitores preferem muito mais uma intriga do que só uma proposta de governo. É o que eu disse nas dicas anteriores. Então, atente-se para isso. Você falar com conteúdo, se defender com propriedade é muito importante e os eleitores esperam isso de você. Erro 19. Usar uma linguagem e postura desconectada da realidade local. Se você vai para uma eleição agora em 2026, você vai atingir locais que você não tem o domínio. Você vai atingir locais pelas redes sociais que você nunca foi. Você vai atingir pessoas que não o conhecem e você também não conhece aquele público-alvo. Mas você precisa sim fazer a sua divulgação, falar das suas ideias, das suas opiniões, das suas propostas, enfim. Então, para que isso aconteça, você tem que ter uma linguagem a mais conectada possível ao eleitorado, mesmo aquele que você não conhece. Porque se você focar única e exclusivamente nas pessoas que você está acostumado a conversar, interagir, pessoas ali da sua região, não vou nem dizer da sua cidade, vou falar da sua região, o que vai acontecer? Quando a sua mensagem chegar lá numa outra cidade longínqua do seu estado, porque a internet leva esta mensagem lá, essa pessoa pode olhar assim e falar, poxa, mas esse cara aí, ele está falando umas coisas aí que não faz sentido para mim, né? Não é que não faz sentido, é que ele não está entendendo a sua mensagem porque você não está usando uma linguagem à altura, ao nível dessas pessoas. Então, ao invés de você utilizar palavras com muita técnica, você vai usar um linguajar acadêmico ou qualquer coisa parecida com isso, procure fazer e utilizar linguagens casuais. É muito mais importante, é muito mais assertivo e você se torna uma pessoa muito mais agradável. Erro de número 20. Subestimar o poder de eventos presenciais e a importância do contato direto. Fazer campanha pelas redes sociais única e exclusivamente dá resultado. Para alguns, sim. Para a grande maioria, like não é voto. Então, você tem que entender que deve-se construir um público. E todo mundo tem uma audiência. Nós aqui do Mapa do Voto temos uma audiência. Nós temos 150 mil pessoas inscritas no canal até o momento da gravação desse vídeo, outubro de 2024. Nós temos 150 mil pessoas, então eu tenho uma audiência. Essa audiência é minha. Eu falo, eu posto conteúdos, todo mundo interage, todos já estão acostumados nesta pegada. Quando eu vou para um seminário, e este seminário presencial, eu recebo muitas pessoas dizendo, olha, eu te sigo, olha, eu vejo os vídeos, olha, poxa, eu já comprei seu livro, eu já faço seu curso, enfim. A mesma coisa é com você na campanha. Você tem que ter o engajamento digital, ou seja, o posicionamento digital, mas nunca subestime os eventos presenciais. Ficar só com o celular na mão para tentar ganhar votos é uma coisa que o seu adversário, se seguir esta dica que eu estou falando, ele vai acelerar muito mais em cima de você. Então, perceba que você precisa do digital, mas você também precisa do presencial. Erro número 21. Não cultivar uma equipe de campanha motivada e alinhada. Antes de mais nada, muitos imaginam que porque eu estou pagando, eles trabalham para mim, eles fazem o que eu quero e, obviamente, eu tenho o voto deles. Nós conhecemos muitas pessoas que trabalham para o candidato, mas não votam no candidato, nem ele, nem a família. Então esse é um erro crucial que você tem que ter sempre uma equipe motivada, sempre uma equipe engajada.
Existem candidatos que fazem uma campanha inteira e não se reúnem com as pessoas contratadas para levar o nome dele, para defendê-lo, para entregar um material e convencer o eleitor em nome dele. Ele mesmo nunca ganhou um abraço, nunca fez uma foto e nunca teve um contato presencial com o candidato. Por quê? Porque o candidato tem muita coisa para fazer. A agenda do candidato é muito lotada. Por que eu vou no comitê tomar um café da manhã às 7h30 com toda a equipe? Lá tem 150 pessoas. Não, mas eu tenho que ir numa empresa agora aqui, porque é empresa, porque o meu amigo, porque uma reunião, porque não sei aonde. Então você vai, claro, não tem nenhum problema. Precisa ir? Precisa. Só que você vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 45 dias se passaram e você não conseguiu parar um dia sequer para conversar com os seus, que saem para defender você, que entregam material, que procuram converter o voto em seu nome, mas nunca tiveram a oportunidade nem de te ouvir e nem de dar um abraço em você. Esse é um erro crucial. Erro número 22, não ter um plano claro de gestão de crise. Então, a gestão de crise, como eu sempre digo, todo incêndio não começa grande. Todo incêndio começa de uma faísquinha. Todo incêndio começa pequeno. Só que as pessoas, não tendo um plano de contingência, eles acabam entendendo só quando o incêndio estiver muito grande e não tem água para apagar tudo. Em outras palavras, isso daqui não vai virar nada, não, pode ficar tranquilo. Ah, não, isso daqui é bobeira, isso aí o pessoal fala isso mesmo. Só que depois isso começa a ganhar relevância. Na época de redes sociais fortes e contundentes, isso viraliza em questão de horas e depois você tem um tremendo de um abacaxi para resolver, porque você não teve um plano de contingência, um plano para fazer a gestão da crise. Então, antes de mais nada, agora, você ainda não está em campanha. Agora, quais são os seus principais problemas? Quais são as suas principais vulnerabilidades? O que o meu adversário pode utilizar? Quais são as minhas oportunidades e quais são as minhas ameaças? Se acontecer A, eu faço B. Se acontecer C, eu faço D. Isso é se preparar. Eu sou especialista em gestão de crise, sou mestre em ciências políticas com especialização em gestão de crise. E é por isso que eu falo com muita propriedade. Nós antecipamos para que a gente não seja pego de surpresa. E isso acontece com todo mundo, a qualquer momento. Se você não tem um plano de contingência, você vai acabar sofrendo. E principalmente, às vezes, não é nem verdade o que o adversário fala ou está inserindo você. E você, mesmo inocente, ainda tem que se defender e você não tem uma estratégia para isso porque não fez a lição de casa. Então, sempre tenha um plano claro para a gestão de crise. Erro número 23, focar excessivamente em pautas negativas e ataques pessoais. Bem, quando um adversário começa exatamente a campanha com esse tipo de pauta, ele acaba dando o tom da campanha. E quando ele dá o tom da campanha, nós que já estamos tarimbados nisso, nós já entendemos aonde é que a campanha vai e para qual lado o nosso adversário está tendenciosamente escolhendo. Então, é o lado do ataque. E para o ataque, ele tem 3 eixos. Ele ataca a imagem política, depois ele ataca a imagem pública e depois ele ataca a imagem pessoal. Como nós já sabemos essa sequência, nós já sabemos como lidar, quando um adversário inicia esse tipo de pauta negativa ou de desconstrução com ataques pessoais, então a gente já tem estratégias para que a gente acabe por pautar a campanha do adversário e não fazer com que o adversário paute a nossa. Isso é muito importante, mas é um pouquinho difícil de você implantar isso por causa do nosso próprio grupo. O nosso grupo, às vezes, não tem todo o conhecimento que a gente passa aqui para você,
Então é muito difícil o grupo entender o que nós estamos falando. Por isso é que a gente, obviamente, sempre diz, vamos capacitar as nossas pessoas, vamos capacitar a nossa equipe, porque quando chega num momento deste, que todos já passaram por um treinamento do mapa do voto, você tem então o discernimento de que o que nós falarmos agora sobre pautar a campanha, todos já sabem o que é isso. E na administração agora, se você começou agora a administração, o que você mais precisa é a gestão de crise e o plano de contingência, e também este tipo de conhecimento de pautar a campanha, porque já existem adversários que já fizeram vídeos de ataque a quem já ganhou. Então imagina passar 4 anos se debatendo, ou 2 anos se debatendo com pessoas nesse nível. Perderam a eleição e ainda acha que está tudo bem na vida, né? Então vamos tomar muito cuidado. Erro número 24. Avaliar a importância do debate público e medir as oportunidades de ameaça. O debate público, ou o agenda setting, às vezes não somos nós que fazemos, nem nós que escolhemos. O agenda setting é um tema que ele pode, inclusive para as eleições 2026, ser nacional e acabar vindo de encontro na sua pauta estadual. Na sua pauta para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. Bem, para presidente da República e para senador, é óbvio que a pauta ela é nacional mesmo. Mas para os outros cargos em demanda no próximo pleito eleitoral, você tem que entender exatamente que você acaba por encontrar qualquer tipo de debate público que não é aquilo que você gostaria de falar. Você tem algumas situações que a imprensa coloca para você e não é aquilo, você não se sente confortável. Poxa, eu tenho que falar sobre esse tema? Sim, tem. Só que você tem que se preparar para esse tema. Então, por isso que a gente fala que quanto antes você ingressar nos cursos da academia, muito mais fácil será de você abordar qualquer tipo de input que lhe surpreenderá a qualquer momento. Então, estas pautas públicas são pautas que algumas nós vamos colocar na campanha, não tenha dúvidas, mas outras virão do nada e você será aquela pessoa questionada. Imagine em fevereiro, se você for questionado a qualquer tipo de pauta referente a uma possível terceira guerra mundial, como se diz ali, segundo os movimentos no Oriente Médio, mas como é que você se comportaria se isso realmente acontecesse? Pô, mas isso daí não é para mim, pelo amor de Deus, esse negócio aí é para você. Se prepare, saiba como agir e, principalmente, fazer com que essas pautas não derrubem o seu discurso. Erro de número 25, não demonstrar consistência nas propostas e nas ações. Ora, se você fala e você não prova como é que você vai realizar isso, como é que você vai acreditar que o eleitor vai botar a maior fé no que você está falando? Se nem você tem condições de explicar, detalhar e principalmente elucidar por intermédio de exemplos, por intermédio de números, que são a forma mais fácil de você embasar qualquer tipo de assunto. Olha, é tanto aqui e funcionou em tal cidade. Então, você além de dar exemplo, você ainda tem números para você alicerçar a sua informação e torná-la muito mais valiosa e verdadeira. Por isso que você precisa de propostas consistentes para que você valide o que você está falando e o eleitor possa, sem dúvida nenhuma, confiar, baseado no que ele está dizendo. Ele sabe o que está falando. Essa mulher está falando com propriedade. Eu entendi o que ela está dizendo. Então, isso é muito importante nas suas propostas. Erro de número 26, desconsiderar o volume de campanha. Foi o que eu já expliquei, muito en passant, mas o volume de campanha é alguma coisa que começa pequeno e tem que terminar muito grande, maior do que o seu adversário. Então, o seu volume de campanha, ele deve crescer. O seu volume de campanha, ele deve ser
num gráfico linear para cada vez, cada dia, cada evento, nós trazermos muito mais pessoas. E tem candidatos que desconsideram o volume de campanha, achando que não é tão importante assim. Não, eu vou fazer uma reunião pequena, não, eu vou fazer uma reunião grande, não, eu vou fazer uma reunião assim, uma reunião assada, mas eu não me preocupo com isso. Não, se preocupe sim. Comece pelas reuniões pequenas para terminar nas grandes reuniões. O que ocorre é que quando você começa em reuniões pequenas, é muito melhor e muito mais fácil de nós corrigirmos possíveis erros a serem cometidos numa reunião grande. Então é importante demais que você tenha a noção de que as reuniões pequenas, elas devem ser as primeiras. Ali corrigiremos todas as falhas, faremos todos os ajustes e jamais deixamos de cumprir o volume de campanha. Começa pequeno e termina maior que o seu adversário. Erro de número 27, deixar o seu capital político se desfazer após as eleições. Este é o momento deste erro iniciar. Você acabou de obter um capital político. Se você foi vencedor, parabéns, está aí o seu capital político demonstrado pela quantidade de votos que você teve. Se você não logrou-se vencedor, também parabéns, porque você tem o seu capital político agora demonstrado em votos. Muito bem. Se você tem este capital político e você fez tudo para conquistá-lo, que é tudo? Você postou todos os dias, você pesquisou temas, você ouviu pessoas, você conversou com especialistas, técnicos que lhe ajudaram a embasar determinados assuntos, você fez uma interação e você foi colocando tudo isso para o eleitor. Por que é que agora você vai parar de fazer isso? Só porque você perdeu a eleição ou só porque você ganhou a eleição e agora a vida é outra? Não. Você tem que dar continuidade, como se você estivesse em campanha, para que as pessoas entendam que o jogo não acabou e que você está no jogo. Você continua conversando, interagindo, ouvindo, trazendo propostas e galgando um posicionamento eleitoral invejável. Ninguém vai fazer isso agora. Só quem está na Academia Mapa do Voto é que tem esta dica. E se você continuar assim, você vai ver que o seu sucesso chega em 2026. Erro de número 28. Ignorar a importância do pós-campanha, que é a continuidade do erro 27. O pós-campanha é você dar demonstrações de que você está satisfeito com o que você recebeu. Ah, Gilberto, eu fiz um card agradecendo aos votos. Ótimo, excelente. Só que você fez um card e postou. E depois do card, o que é que você fez? O que é que você postou? Ah, mais nada. Ah, não, eu não tinha. Ah, isso. Ah, eu aquilo. Então, não deixe de fazer exatamente tudo aquilo que você faria. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente chama aqui de uma régua de conteúdos, tá? Esta régua de conteúdos, ela é exatamente a sequência e a avaliação do que você pode fazer daqui para frente para que as suas redes sociais e a sua relevância continue fazendo o que nós chamamos de pós-campanha. Então, ganhando ou perdendo, a régua de conteúdos deve estar presente e você deve dar sequência, porque é altamente importante você ter o seu capital político e o seu público aquecido com todas as informações que você continuará a oferecer a eles todos. Erro de número 29, não ter o domínio político dentro do partido. Dependendo da posição que você vai atuar, vai disputar, você tem que ter o domínio do partido. Por exemplo, se você vai ser um candidato a governador, por exemplo, a senador, você tem que ter o domínio do partido para a garantia da sua legenda. E como deputado estadual ou deputado federal, às vezes você não conseguirá ser o presidente do partido, mas você tem que ter um trânsito
muito favorável dentro do partido para que você não tenha surpresas lá na frente. Não se esqueça que a quantidade de candidatos a disputar as vagas, elas pertencem à mesma regra, tá, do que foi para vereador. Isso eu estou falando de proporcional, deputado estadual e deputado federal. Então você sabe que você poderá, no partido, ter mais pessoas a disputar a vaga. E aí o presidente do partido vai escolher a quem ele dará a legenda. E óbvio que eu torço para que você tenha essa habilidade dentro do partido, para que você tenha essa garantia e para que você seja uma pessoa importante. Ah, Gilberto, mas eu não estou em partido nenhum agora. Voltamos então lá atrás quando eu disse, você precisa ter um bom posicionamento, você precisa ser uma pessoa muito importante na sua cidade, você precisa ganhar relevância para que o partido o olhe e o partido o convida para ingressar e ter, claro, todas as condições de obter a legenda para disputar. Então, o jogo começa agora. Não vá sonhando que em 2026 eu vou ver no que vai dar, eu vou estudar, eu vou planejar, aí não dá para você fazer nada. Se você for pensar isso em 2026, não dispute a eleição. Você vai gastar tempo, dinheiro, energia e você vai perder a eleição. Ou você começa agora a fazer um trabalho profissional, ou você, sinto muito, acabará por trabalhar, nadar e morrer na praia. Erro de número 30. Não investir em uma consultoria prévia realizada por profissionais. É claro que tudo o que eu falei aqui demanda de um conhecimento profissional muito grande. Mas as pessoas que nos contrataram em consultorias para este pleito de 2024, todos eles sagraram-se vitoriosos. Ou a consultoria já disse naquele momento, onde nós entregamos na consultoria a análise de risco, dizendo, olha, não vai dar para você. Então, para estes candidatos que a gente disse não vai dar para você, a gente sabe que nós fizemos o nosso trabalho. Perfeito. Mas para aqueles candidatos que nós dissemos, você tem estes 5, 10, 15 caminhos, sei lá, estou só dando um exemplo aqui, e a sua análise de risco, ela é muito baixa em você perder a eleição, você pode trabalhar que você será vitorioso. E muitos se sagraram vitoriosos em razão deste trabalho profissional de saída. Então, é importante que se você tenha um projeto profissional, se você tenha um projeto onde você vai falar, não, esse negócio aqui é sério, eu vou levar isso daqui como um objetivo principal da minha vida, pois ao se eleger, você muda a sua vida, você muda tudo na sua vida, você se torna uma pessoa de destaque, você se torna uma autoridade. Então, faça isso de forma profissional. Nós estamos aqui para atendê-lo no que você precisar. Então, é importante que você tenha esse auxílio profissional e que você não invista em alguma coisa em termos empíricos, como eu sempre digo. Eu vou fazer um post aqui, eu vou impulsionar. Isso daí não adianta nada para você. Entendeu? Adianta se o seu post tiver um conteúdo bacana. E para você ter esse conteúdo bacana, você tem que ter um profissional atrás disso tudo. Então, esta é a oportunidade que você acaba de ganhar uma prefeitura, por exemplo, e você está adentrando para... Em primeiro lugar, vem a transição. Se você foi oposição e está chegando agora. Tem o momento da transição e depois tem os 100 dias. E nesses 100 dias é onde você terá de demonstrar ao público a que veio. E nesse instante é onde todos o pegarão se você não tiver profissionais aliados e ajudando você a não cometer nenhum tipo de deslize, preservando a sua imagem, que é o seu maior patrimônio. Bem, neste segundo vídeo, finalizamos os 30 erros aos quais eu procurei observar a você de uma relação que eu fiz de todos os adversários que nós participamos em diversas cidades do Brasil
E a gente conseguiu fazer com um alinhamento numa questão de importância fundamental para que agora o seu projeto seja vencedor em 2026. Nós estamos abrindo o curso Inteligência Eleitoral, feito para assessores, estrategistas e consultores políticos. Se você está em uma dessas searas de trabalho, até o pessoal de marketing, marketing de conteúdo, marketing digital e inteligência artificial, conte conosco neste curso. Se você quiser levar o curso para a sua cidade, basta você fazer um contato neste telefone, você fala diretamente comigo e nós podemos auxiliá-lo com um seminário, um treinamento, um intensivão aí na sua cidade para que você ou comece o seu projeto de uma forma profissional ou você inicie a sua administração para que você não tenha sustos num futuro muito próximo. Estamos sempre à disposição. Se você quer mais conteúdos do Mapa do Voto, inscreva-se no canal, clique no sininho e venha conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Academia Mapa do Voto. Rumo às eleições 2026-2028.